E aí pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje vai ser... Bem, meu nome é Raber Pacheco, se você não me conhece, tá? Mas eu presumo que você conhece e deve estar assistindo nossas aulas. Bem, a nossa aula hoje vai ser sobre o lugar do sentimento na análise do comportamento. A nossa referência bibliográfica vai ser o mesmo, um texto do mesmo nome, tá? Do mesmo título, do Skinner. Essa aula é para você que já tem algum conhecimento de psicologia. Se você não tem, não é tão recomendado, você pode assistir, mas algumas coisas você vai, de repente você possa não entender. Legal? Sem mais delongas. Né? Primeiro que as pessoas não imaginam que behaviorista tenha sentimento. Eu acho que behaviorista é tudo frio, né? E a gente também é difícil encontrar behavioristas que assumam que tem. Só que isso é um erro de interpretação e talvez seja um dos mais comuns. Os behavioristas metodológicos, assim como os positivistas lógicos, tá? Eles argumentam que a ciência deve se restringir a eventos passíveis de serem observados por duas ou mais pessoas. E a verdade tem que ser verdade pela concordância. Né? Portanto, aquilo que é visto através da introspecção não se qualifica como tal. Aqui o Skinner está fazendo uma crítica muito forte às outras linhas de pensamento. Tá? Ao menos essas que, que usam processos mentais para se endossarem. Mas é fato que existe aí um mundo privado de sentimentos e estados da mente que está fora do alcance de uma segunda pessoa, né? Portanto, da ciência. Certamente, meus amigos, essa não é uma posição satisfatória, pois as maneiras como as pessoas sentem é algo tão importante quanto o que elas fazem. Né? O behaviorista radical ele nunca assumiu essa posição, pois acredita que o sentimento é um tipo de ação sensorial, assim como ver, assim como ouvir, tá? Em outras palavras, dispomos de outras formas de saber o que estamos sentindo. E o que estamos sentindo são, na verdade, sensações corporais. Tá? Não podemos, no entanto, por nós próprios, de dois modos, saber o que estamos sentindo. Né? Então, o que a gente faz? Para responder isso, a gente fala que está sendo gerado, tem estímulos, né, sendo gerados aí por nossas articulações e músculos. E aí, quando a gente anda para lá, quando a gente para cá, a gente se sente relaxado ou não, né? Ou a gente manca, sente dor. E aí a gente usa as respostas verbais desses exemplos, né? E as respostas verbais, elas são contingências especiais de reforçamento. Esse é o argumento que o nosso amigo usa, né? Uma vez que eventos públicos e privados, o Skinner ele fala que tem algumas coisas que chamam de evento privado, né? São as coisas que a gente sente. E ele fala que a gente não pode apresentar ou apontar uma dor, por exemplo. Ao contrário, a gente infere a presença dela a partir de algum acompanhamento público, tá? Uma vez que eventos públicos e privados raramente coincidem de maneira exata. Palavras que designam sentimentos não são ensinadas com tanto sucesso quanto as palavras que designam objetos, né? Talvez seja por essa razão, que filósofos e psicólogos raramente concordam quando falam sobre o sentimento e estados da mente, né? Porque só um minuto, pessoal. O meu amigo Belinho tá me chamando. Vou pegar ele, deixa eu apresentar o Belinho para vocês. Algumas pessoas nos outros vídeos já conhecem. O Belinho, meu amigo, fica querendo vir para cá, então vamos deixar ele, né, assistir a nossa aulinha em primeira mão. Não é não, Belinho? Isso aí, meu. Isso mesmo. Mas vamos lá. A gente não encontra palavras corretas para explicar, né, o que acontece no nosso corpo. Então, os psicólogos raramente concordam quando falam sobre sentimentos, né, estados da mente. O Skinner ele deixa bem claro no texto que o sentimento, né, o sentido, ele não é uma causa iniciadora. Aliás, uma causa inicial. Né? A gente confunde o sentimento com uma causa, porque nós o sentimos, né, enquanto estamos nos comportando. A gente está se comportando, a gente está sentindo as coisas. Só que esses eventos, eles são de fato responsáveis pelo que a gente faz, né? E portanto pelo que sentimos. Tá? Encontramos aí num passado possivelmente distante e a análise do comportamento favorece essa compreensão dos sentimentos para esclarecer os papéis do ambiente, passado e presente. Né? Por exemplo, eu não choro porque eu estou triste. Né?
mas eu choro porque alguma coisa aconteceu. E eu acho que essa é a grande sacada do behaviorismo quando se fala de sentimento, né? Eu não estou feliz porque eu estou alegre. Eu estou feliz porque algo aconteceu e eu estou sentindo sensações que eu chamo de alegria. Um crítico uma vez disse assim para um behaviorista: eu amo. Significa que você me reforça. Um bom behaviorista, ele dizia o seguinte, ele vai dizer o seguinte: você reforça meu comportamento e não você me reforça. Porque é o comportamento e não a pessoa que se comporta que é reforçado no sentido de ser fortalecido. Tá? Então a gente descreve aí o efeito privado de um reforçador quando dizemos que ele nos dá prazer ou faz com que a gente se sinta bem. Né? Nesse sentido, o estado corporal, eles são diferentes, são gerados por estímulos aversivos e são gerados por estímulos positivos, né? De várias maneiras, inclusive. De modo geral, quanto mais sutil o estado do sentido ele seja, maior é a vantagem da gente voltar-se para ele como contingência. Né? E esse tipo de análise tem um significado muito importante para duas questões que são práticas. Né? Quantos podem chegar a saber sobre o que outra pessoa está sentindo e como é que, sentindo, esse sentimento pode ser mudado? Não é suficiente hoje a gente perguntar a outra pessoa o que ela está sentindo, nem como ela está sentindo, porque as palavras que ela vai usar para responder foram palavras adquiridas, né? Então isso é um problema. O Skinner deixa claro que a gente não precisa usar nomes, tá? A gente não precisa nomear sentimentos, né? Por exemplo, eu estou com raiva, né? Você poderia falar assim, não, eu quis bater nele, né? Que é uma ação, ele está propondo. Eu amo a pessoa, você pode dizer assim. Porque o amor, ele é um sentimento é um processo mental. Então o Skinner, ele rejeita isso aí. Ele diria assim, ó, eu estou cuidando dessa pessoa. Eu estou com o Belinho aqui, meu cachorrinho, que eu mostrei para vocês há pouco. Eu gosto do Belinho. Né? Isso é o senso comum que fala. Behavioristamente falando, né? Não sei nem se existe isso, eu falaria assim, eu cuido do Belinho. Né? E o cuidar do Belinho me dá uma sensação prazerosa que eu chamo de gostar. Por isso eu digo eu gosto do Belinho. Ou seja, a gente tem que ter outros modos aí de retratar o sentimento, de descrever ele, até para que pesquisas elas aconteçam de maneira mais satisfatória, para que fique claro, né, quando outra pessoa avalie o que a gente quis dizer. Porque o Skinner ele também é muito crítico nesse ponto. Tá?